Enquanto o debate esquenta na disputa presidencial, a briga política se reflete em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Com 34 milhões e 600 mil eleitores aptos a votar esse ano, São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do país. Na prática, 22% de quem pode escolher nossos governantes estão no estado. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. As mulheres são maioria, 53%. Naturalmente, a gente olha para essa região e São Paulo tem um peso importante. Não sei se necessariamente definir o resultado final, mas questões, por exemplo, que são importantes para esse cenário nacional, se a eleição termina em primeiro ou segundo turno, por exemplo, aí me parece que passa por um peso muito relevante aqui dessa região, que é bastante populosa. Com quase um quarto dos votos aqui, a região é estratégica e uma vitrine importante na decisão de outubro. Tradicionalmente, os palanques paulistas protagonizam também a disputa política presidencial. E dessa vez, ainda mais. Não só no debate, mas também com nomes que funcionam como uma espécie de representantes dos candidatos em nível nacional. E até o momento, repetem as intenções de votos nas pesquisas. No último levantamento feito pelo Datafolha sobre a disputa presidencial em São Paulo, no começo de julho, o ex-presidente Lula do PT aparecia com 43% das intenções de voto dos paulistas, seguido por Jair Bolsonaro, do PL, com 30%. Ciro Gomes, do PDT, vinha em terceiro, com 8%. Simone Tebet, do MDB, aparecia com 3%. Brancos e nulos, 9%. E os que não sabiam, 2%. Os dois candidatos ao governo do estado mais bem colocados nas pesquisas são ligados diretamente aos dois presidenciáveis que lideram a disputa. Fernando Haddad, do PT, aparece à frente nos levantamentos, no último Datafolha com 34%, seguido por Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que foi ministro da Infraestrutura da gestão Bolsonaro e tinha 16% das intenções de voto. Elvis César, do PDT, é o candidato de Ciro Gomes e começou a ganhar fôlego na corrida ao Palácio dos Bandeirantes agora. O atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, tem se firmado em terceiro lugar na disputa regional e divide o palanque para os presidenciáveis Simone Tebet, do MDB, e Luciano Bivar, do União Brasil. Para os candidatos à presidência da República, que não têm base eleitoral no Sudeste, São Paulo é estratégico também para a campanha além do número de eleitores. Utilizar a capital paulista como base durante o processo eleitoral é mais conveniente tanto para acessar outros estados, quanto na proximidade com a maioria das produtoras, onde são gravados materiais para a propaganda eleitoral. Ciro Gomes, do Ceará, e Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, devem se mudar para São Paulo já em agosto. Lula já mora na capital paulista e Bolsonaro, apesar de ter base no Rio de Janeiro, pelo cargo, mora em Brasília. Segundo o cientista político Rafael Cortes, os debates sobre as pautas locais com propostas e projetos a serem apresentados podem alterar a disputa regional. O problema é que São Paulo, diante, digamos, do protagonismo do ponto de vista da agenda econômica e, sobretudo, do plano político, é muito difícil escapar dessa influência dos temas nacionais. Eles repercutem aqui. Então, de alguma maneira, a gente deve ter uma competição um pouco híbrida, começando com um peso maior das questões nacionais e, aos poucos, à medida que os eleitores conhecerem os candidatos aqui no estado, aí você pode ter um peso maior dessa questão local.